Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de Matemática do 7º ano do Ensino Fundamental, PET 2 de 2021. As atividades referentes à semana de número 1, que se encontram aí na página 27 do nosso PET. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nesta semana, nós vamos analisar os números inteiros na reta numérica e falar sobre módulo, oposto, beleza? Lembrando que nós temos uma reta numérica e a origem dessa reta numérica é o zero. À direita do zero estão os números positivos e à esquerda do zero estão os números negativos, hein? Lembrando que a reta numérica ela é infinita, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, tá bom? Então vamos lá, a partir dessa reta numérica ele falou o seguinte, ó, observe a reta numérica e responda. Letra A. Que número corresponde ao ponto B? Então aí na letra A, olha, o número correspondente ao ponto B, olha, tá aqui o ponto B, o número correspondente, ó. Então o que corresponde ao ponto B aqui é o número 9. Letra B. Qual é o ponto que corresponde ao número menos 4? Então eu vou lá na reta numérica, ó, na letra B, número menos 4, tá aqui. Qual que é o ponto? É o ponto A. Letra C. Qual é o ponto que corresponde ao número 5? Então, letra C. O ponto correspondente ao número 5, ó, tá aqui o número 5, é o ponto C. Letra D. Qual é o ponto que corresponde ao 2? Então, para a letra D, eu vou colocar aqui na frente, ó. Número 2, está aqui, é o ponto D. E letra E. O ponto E corresponde a qual número? Então, na letra E, eu quero saber o ponto E, ó. O ponto E aqui, ó, tem que colocar desse jeito, ó. Ponto E, ele corresponde a qual número? Menos 1. Então, a resposta é menos 1. Letra F. Qual é o módulo do número que o ponto E representa? Pessoal, ó, letra F. Módulo do número que o ponto E representa. O ponto E é menos 1, então eu quero saber o módulo de menos 1. Essas duas barrinhas significam módulo. O que é módulo? Módulo é distância. Distância até onde, professor? É a distância daquele número até o zero lá na reta numérica. Tá bom? É por isso que a resposta de um módulo é sempre positiva. Por que a resposta é sempre positiva? Porque módulo é distância, não é? Nós chamamos também de valor absoluto. Então, ó, o módulo de menos 1 é a distância do menos 1 até o zero. Fica muito fácil, ó. Distância do menos 1 até o zero, pessoal, é só você colocar 1. É uma distância, ó. É uma unidade, ó. Professor, então qual que seria o módulo de menos 5? Seria a distância do menos 5 até o zero. Aí é 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Tá bom? Então o módulo de menos 1 é igual a 1. Lembrando que módulo, a resposta é sempre positiva porque se trata de distância. Vamos fazer a questão de número 2. Vem comigo. Questão número 2. Mateus pegou o elevador no 4º subsolo e subiu até o 6º andar. Quantos andares ele percorreu? Para ajudar nessa questão, eu fiz um pequeno rascunho, como se fosse um prédio. O que é o subsolo? Subsolo são andares abaixo do nível da rua. Normalmente, os prédios muito grandes costumam ter o que nós chamamos de garagem no subsolo, tá bom? A maioria usa como garagem, como estacionamento. Então, ó, imagina, ó, essa seria a rua. Então, eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto subsolo. Ele saiu daqui e foi até o 6º andar. Ele foi parar aqui, ó.
Aí está perguntando quantos andares ele percorreu. Bom, se ele saiu daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a resposta, ele percorreu aí 10 andares. E aí eu vou te chamar a atenção. Eu fiz ali para você perceber, né, a ilustração como se fosse um prédio. Mas ó, nós podemos pensar na reta numérica. Lembra que eu falei com vocês na questão número 1? O zero é a origem. Antes do zero, ou seja, à esquerda do zero, estão os números negativos. É como se fosse o subsolo. Então ele saiu aqui do subsolo, ó, do menos 4. Ok? Depois do zero, ou seja, à direita do zero, estão os números positivos. Então ele chegou aqui. Quantos andares ele percorreu? Você pode fazer da mesma forma. Ou ainda, você pode pegar esse andar menos esse. Aí envolve operações com números inteiros, né? Eu até vou colocar aqui, mas mais à frente a gente vai estudar essas operações com mais calma. Como é que ficaria as operações? É o sexto andar menos de onde ele saiu, ó, menos 4. Esse menos aqui quer dizer o oposto. O oposto de menos 4, pessoal, é mais 4. E 6 mais 4, ó, é 10, que nós já tínhamos feito olhando lá no nosso desenho. Bacana, né? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. Observe o quadro abaixo. Então aqui eu tenho um quadro com vários números, né, inteiros. Seja ele inteiro positivo, inteiro negativo ou o zero, que não é nem positivo e nem negativo. Beleza? Aí ele diz o seguinte, olha, dentre os números do quadro, identifique, letra A, o menor número inteiro positivo. Pessoal, lembra aqui, ó, a reta numérica, ó, a origem é o zero. Do lado de cá está os positivos, do lado de cá os negativos. Nesse momento eu quero o menor positivo. Ou seja, está do lado de cá, ele é positivo, né? Então, para responder a letra A, olhando aqui no quadro, qual que é o menor número positivo? Aqui tem o 2, 24, 7, 56, 41. O menor positivo é o 2. Então, a resposta da letra A é o 2. Letra B, o maior número inteiro positivo. Então, vamos lá. Agora eu quero olhar o maior positivo, ó. O 2 eu já sei que é o menor, posso até riscar ele, né? Tem o 35, tem o 24, o 56, o 41. Qual desses é o maior? O maior, ó, é o 56. Então, o maior positivo é o 56. Letra C. O maior número inteiro. Qual que é o maior número inteiro? Agora não importa se é positivo ou se é negativo. Eu vou olhar aqui nessa tabela qual que é o maior número inteiro. O maior número inteiro continua sendo 56, ó. Aí você vai falar assim, professor, mas e esse 100 aqui? Esse 100, ele é negativo, então ele não é maior, né? Ele está do lado de cá, ó. Tá bom? Do lado negativo. O maior inteiro vai continuar sendo o 56. Letra D. O menor número inteiro. Agora eu vou olhar o menor. Observa que na letra A eu queria o menor inteiro positivo. E a resposta foi 2. Na letra D eu quero olhar o menor inteiro. Então eu vou, daqueles números ali, qual é o menor? Automaticamente eu já sei que ele é negativo. Porque os negativos são menores que o positivo. Já que ele é negativo, ó, tem o menos 12, o menos 45, o menos 100, o menos 5, menos 11, menos 23, menos 43 e menos 56. Desses, qual que é o menor? O menor é o menos 100. Professor, como assim o menos 100 é o menor? No lado negativo, ó, pensa aqui, ó, aqui está o menos 1, aqui está o menos 2, cá na frente tem o menos 100. Quando o número é negativo, pessoal, quanto mais próximo do zero ele tiver, quer dizer que ele é maior. Então, o menos 1 é maior do que o menos 100. O menos 2 é maior do que o menos 100. É só você pensar assim, ó, o número negativo é você devendo alguém. O que você prefere? Dever
Ficar devendo alguém, por exemplo, dever R$ 5 ou ficar devendo 100? Ficar devendo R$ 100 é muita coisa, né? Então quer dizer que é muito pequeno. Então, ó, tô devendo muito dinheiro. Então quer dizer que o 100 é o menor de todos, tá bom? Vamos fazer então aí a próxima questão. Vem comigo. Questão número 4. Usando os símbolos de maior ou menor, compare esses números. Então vamos lá, pessoal. Na hora de eu comparar, ó, esse é o maior, né? Então, ó, o 0, quando eu comparo com 10, o 0 é o quê? O 0 é menor do que 10. Lembrando que o lado aberto do símbolo fica sempre para o maior número. Então, como o 10 é maior, o lado aberto fica para o lado dele. Então, 0 é menor do que 10. O 29, comparado com 0. O 29, ó, é maior do que 0. O 0 comparado com menos 6. Toda vez que você for comparar o 0 com qualquer número negativo, o 0 é maior do que todos os números negativos, tá bom? Então, ó, 0 é maior que menos 6. O menos 30 comparado com 0. O menos 30 é menor do que 0. O que eu falei com vocês? O 0 é maior do que qualquer número negativo. Ó. 0 é maior que menos 30. O 3 comparado com menos 17. A mesma coisa, pessoal. Quando eu comparo número positivo e número negativo, os positivos são maiores do que qualquer negativo. Tá bom? Então, ó, o 3 é maior que menos 17. Do lado de cá, ó, o menos 43 e o 9, ó, menos 43 é menor do que 9. 12 e 60. Aí, ó, dois são positivos, né? Se os dois são positivos, ó, o 12 é menor do que o 60. Dois negativos. Como é que eu faço para comparar dois negativos? É só você olhar quem está mais próximo do zero. Quando os números são negativos, quem estiver mais próximo do zero, na reta numérica, quer dizer que esse número é o maior. Quem está mais próximo do zero? O menos 11 ou o menos 40? É o menos 11, né? Então o menos 11 é maior do que o menos 40. Ó, positivo e negativo, aí não tem que preocupar. Positivo é sempre maior do que negativo. Então o 72 negativo é menor do que o 4. Positivo e negativo, ó, 20 é maior que menos 7. Tranquilos? Vamos fazer a questão de número 5. Vamos lá. Questão número 5. Escreva os números na ordem decrescente, ou seja, do maior número para o menor. Então vamos lá, pessoal. Vou pegar esses números, ó. Vou pegar o maior, né? Porque eu quero escrever do maior para o menor. Qual é o maior número ali? Bom, eu tenho um número positivo e tenho números negativos. Então, o maior número, com certeza, é positivo. Então, olha, eu tenho aqui o 2, o 8 e o 14. Desses três positivos, qual que é o maior? O maior é o 14. Então, ó, 14. Depois do 14, tem o 2 e tem o 8. O segundo maior é o 8 e depois o 2. Pronto. Já coloquei os positivos, ó. Vou até riscar eles aqui, ó. Pronto. Agora eu vou olhar os negativos. Lembrando que eu estou escrevendo do maior para o menor. Entre os negativos, qual deles é o maior, ó? Entre esse e esse. Qual deles é o maior? Você vai falar assim, professor, é o 501. Não. Porque quando o número é negativo, o maior entre eles é o que está mais próximo do zero. É a mesma coisa que eu falei com vocês agora mesmo, hein? Se ele é negativo, o que, que você prefere? Ficar devendo R$98 para alguém ou ficar devendo 501? É melhor ficar devendo 501. É melhor ficar devendo 98, né? Que você deve menos. Quer dizer que o 98 está mais próximo do zero, tá bom? Então, o menos 98 é o que está mais próximo do zero. Então, entre os negativos, ele é o maior. Menos 98. Depois do menos 98, qual que é o outro que está mais próximo do zero? Ó, 350
ou 159? O 159, né? Ó. Menos 159. Depois, o menos 350. E por fim, o menos 501. Então eu escrevi do maior número até o menor, na ordem decrescente, beleza? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!